Olá, bom dia. Está no ar o programa Intervalo de Aula. E nesse primeiro bloco, o quadro Grandes Pensadores vai trazer aí a vida, a trajetória, as ideias, as obras de Hannah Arendt. Quem fala sobre o assunto é a professora Maria Zeneide. Hoje, no nosso quadro Grandes Pensadores, nós trazemos a professora doutora Maria Zeneide, pedagoga, também professora da pós-graduação de Educação da PUC Goiás e ex-professora do UFG, que vai falar sobre Hannah Arendt. A Hannah Arendt foi uma filósofa alemã, judia alemã, né, que estudou filosofia na Alemanha, com um dos grandes teóricos, o Heidegger, né, que circula que tiveram um caso. Depois do curso, na época do nazismo, ela foi muito perseguida, né, porque ela procurou criar uma associação que combatia a discriminação contra os judeus, né, contra uma antisionista. Então, ela depois foi para Paris, né, onde ela casou teve contato com Adorno, com os teóricos da escola de Frankfurt, casou com Gunther, né? Depois dela ter esse caso com Heidegger, que teve alguma influência sobre ela, né? E que depois, ao longo da vida, eles se afastaram muito, até porque ele se aproximou do nazismo, e ela continuou na luta dela contra o nazismo, escrevendo, discutindo, né? Como retrata um filme sobre a vida dela. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Eichmann kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug? Du hast ihn doch selber gehört, er hat nur dem Gesetz gehorcht. Hanna, bitte, du kannst das so nicht schreiben, nicht für den New Yorker. They were recognized Jewish leaders, and this leadership cooperated with the Nazis. They'll have our heads for this. Ela atuou muito em Paris e depois ela foi também para os Estados Unidos, né? Sempre fugindo do nazismo. Ela foi presa, interrogada, o marido também, e depois ela foi para os Estados Unidos. Então, ela teve contato com os teóricos da escola de Frankfurt, Adorno, Benjamin, né, Jasper, né, que tiveram grande influência e que abriram muitas perspectivas de parceria, de pesquisa, de publicação e de discussões. Em 1951, ela começa a escrever as obras, a divulgar as obras mais importantes dela, que são As Origens do Totalitarismo, né, que é considerada por muitos analistas como uma antecipação teórica da Terceira Guerra Mundial. Lá ela já fala da grande dificuldade do mundo em encontrar brechas para a paz, né? Professora, vamos falar então das principais ideias e conceitos da Hannah Arendt? Pois não. Vamos começar pelas principais ideias e obras da Hannah Arendt na área de educação. Embora a educação não tenha sido, ao longo do percurso profissional e intelectual da Hannah, o seu foco principal. Mas no nosso caso aqui, nós vamos começar falando sobre uma obra muito importante, que é Entre o Passado e o Futuro, em que ela trata sobre a crise na cultura e a crise na educação. Principalmente na crise em educação, que nos toca mais diretamente, ela vai fazer uma afirmação contundente e tocante, né? que é por amor ao mundo que nós devemos amar as nossas crianças. Então, essa é um chamado, né, uma convocação para os educadores, para o mundo, prestar atenção
da formação dos alunos, das crianças, dos nossos jovens. Então, nessa obra, ela desenvolve um tripé, 3 grandes conceitos, que é o conceito da natalidade, o conceito da autoridade e o conceito da tradição. Então, no conceito da natalidade, que é o mais importante para nós, ela diz, os novos seres que vêm ao mundo. A natalidade, ela fala disso, dos novos seres que chegam ao mundo e que o mundo nós devemos acolher, orientar, acompanhar o percurso, acolher, saber conduzir esse novo ser. Então, a natalidade que renova o mundo. Então, são os novos seres que renovam o mundo. Como nós vamos conduzir, como esse novo ser tem que ser acolhido? Com esses princípios da autoridade, né, e da tradição. Por meio da tradição e da autoridade, que ela acha que é o grande elo perdido da sociedade contemporânea. Então, outras obras dela, também, as mais importantes, por exemplo, que deram mais repercussão, mais fama, mais visibilidade para ela, que, por exemplo, As Origens do Totalitarismo, que ela fala sobre o nazismo, né, e as 3 ideias, forças aí que ela vai colocar, o nazismo, o imperialismo, né, que são as grandes questões da sociedade contemporânea e que nós nos deparamos ainda hoje com essas grandes questões. A banalidade do mal, que ela fala sobre isso, essa dificuldade de nós estranharmos hoje em dia na sociedade moderna o mal. Né? Nós vemos que na ditadura na América Latina e no Brasil, as atrocidades da ditadura militar, da tortura, assim, sendo banalizada na nossa sociedade. Há até quem reivindique o retorno da ditadura. Então, isso repercute a banalidade do mal, a perda dos valores e das tradições. Então, ela vai falar em Homens em Tempos Sombrios, que é como mostrar como os homens têm se tornado nesses tempos sombrios, né, em que a maldade está se tornando uma banalidade, né, e A Vida do Espírito, que é uma obra quase póstuma dela, que ela vai falar sobre o pensar, o querer e o julgar, que são as grandes atividades da condição humana, que é uma obra importante dela também, a condição humana, as grandes atividades, né, da condição humana que dão significado ao ser humano. Né, de que dá essa visibilidade, esse significado do ser humano como ser humano. E agora, as principais obras e conceitos. Vamos falar sobre isso, professora? Vamos lá. Então, a Vida do Espírito é considerada pelos estudiosos da Hannah Arendt como uma obra quase póstuma, né? Então, ela deixou essa obra quase pronta. E ela é considerada como quase um relato da experiência, uma forma dela revisitar e dela pensar a própria experiência da vida dela, né? Porque, como nós sabemos, ela teve uma experiência muito sofrida com o nazismo. Então, e essas atividades, esse tripé que ela vai falar, que sustenta a vida do espírito, o pensar, o querer e o julgar, são as atividades mais importantes da condição humana. São essas atividades que tornam possível a vida em sociedade e que torna possível a construção também da subjetividade. De um lado, a vida coletiva, né, no pensar, no julgar, e do outro lado, o querer. Né? Nessa vida do espírito também, ela desenvolve algumas reflexões muito importantes, como ela desenvolve também lá na crise da educação, quando ela fala que é por amor ao mundo que nós devemos amar e educar nossas crianças, e que essa é uma tarefa dos adultos, de todos os adultos na sociedade, em todas as instâncias. Isso significa que todas as instituições são responsáveis pela educação dos jovens e das crianças. Então, não há como dizer, é só da família a responsabilidade de educar, é só da escola a responsabilidade de educar, é a mídia, né, que manipula, mas se a criança for bem orientada em outras instâncias, como a religião, a família e a escola, então há que ser uma parceria mundana, há que ser uma parceria do mundo, desse mundo em comum. Não há que tangenciar, que delegar, que se esquivar dessa responsabilidade. Todo adulto
é responsável por esse amor mundi que ela fala. Se nós amamos o mundo, vamos educar as nossas crianças. Da educação delas, da responsabilidade, do amor e da forma como nós orientamos e conduzimos e amamos essas crianças, esses jovens, esses seres que nascem no princípio da natalidade. Disso vai depender o mundo. E a responsabilidade é dos adultos, de todos eles. Uma obra tão polêmica como As Origens do Totalitarismo desencadearam. Porque ela vai trabalhar aí com as 3 grandes forças que ela considera que são as 3 grandes forças que desestabilizam a sociedade contemporânea, que é o antissemitismo, o imperialismo e o racismo. Então, essas 3 grandes forças presentes hoje na sociedade contemporânea, ainda nós estamos debatendo, convivendo, está aí presente, que vão desencadear, né, os homens em tempos sombrios, a banalidade do mal, como nós estamos vendo aí toda uma rejeição às diferentes raças, né? As guerras estão sendo guerras religiosas e guerras entre povos, entre raças mesmo, né? Um preconceito aí dos grandes conflitos na sociedade em nossos dias. Então, essa é uma das obras dela. Essa Origem do Totalitarismo foi uma obra muito polêmica. Então, na condição humana, ela vai retomar algumas dessas questões para dizer sobre essas contradições históricas da sociedade contemporânea, de onde veio, né? De onde vieram essas guerras, de onde vieram esses motivos, de onde vieram essas disputas, né, pela hegemonia no mundo como um todo. Não que nunca esteve presente, porque o Império Romano é um exemplo disso, né? Mas especificamente voltados para a questão contemporânea. Né? Na Banalidade do Mal, ela vai retratar uma visão realista sobre o nazismo e mostrar isso, né? Que os homens assumem o mal quase como uma obrigação, né? Eu já disse, nós vimos isso nas ditaduras, na repressão, nas formas de violência na sociedade civil, de matar, de agredir em legítima defesa ou em defesa da ordem pública, né? Então, a convivência e a prática do mal de uma forma banal. Professora, as contribuições. As principais contribuições dela, então, foi mostrar isso, né? Que de discutir a sociedade moderna, né? Discutir a sociedade contemporânea, discutir os grandes conflitos como esse da banalidade do mal. E no ensaio dela, por exemplo, Homens em Tempos Sombrios, ela vai tratar da perda da dignidade na política, né? Então, acho que a grande contribuição dela é para a política, né? Quando ela discute a questão do público e do privado, a perda da dignidade na política, a ambiguidade na esfera pública dessa parceria ou dessa, vamos dizer assim, dessa aproximação com a esfera privada, com o individualismo pessoal na sociedade capitalista, né? Então, nós vemos todas essas questões que nós estamos vendo aí das guerras, da corrupção, né? Da falta de dignidade na política, ela decorre ela busca explicar, então, essa é a principal contribuição dela, para nós compreendermos a sociedade contemporânea. O amor, a política, a dignidade, a autoridade. Professora, agora na sua fala, como educadora, levando em conta as ideias de Hannah Arendt, quais são os conselhos que você deixa para pais, educadores? Então, o conselho ao chamado, né, vamos dizer assim, né, quem sou eu para aconselhar? Mas o chamado, né, o recado, a mensagem que eu gostaria de deixar era principalmente sobre o conceito da natalidade, sobre a chegada dos novos, né, dessa responsabilidade do amor ao mundo, desse chamamento de amar as nossas crianças.
de nós cada vez mais, educadores, pais, família, a sociedade, a igreja, os meios de comunicação, de termos cuidado com o que nós ensinamos e com o que nós transmitimos para as nossas crianças. Né? É um chavão, mas esse é antigo, é do tempo dos pré-socráticos, né? É na mão das crianças que está a nossa vida, a salvação do mundo, vamos assim dizer, a evolução do mundo, o bem ou o mal, os caminhos que o mundo vai tomar. Então, esse é o meu recado. Professora, infelizmente o nosso tempo aqui é curto, porque o assunto ele exige maior tempo, né, para aprofundar, mas pelo menos a gente consegue aqui expor, né, um pouco da vida, as principais obras, as principais ideias. Para uma pessoa muito estudiosa do assunto, que é você, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa, divulgando as ideias, os nossos estudos, as nossas contribuições, né? Não sou muito estudiosa, não. Procuro pensar, né? Contribuir, esforçar, aprender com os meus alunos, aprender, né? A Tatiana é nossa aluna lá no programa também. Então, procuro aprender, né? Então, esse é um esforço de contribuir, né, como educadora.